Olá, gente. Estamos de volta com o nosso ciclo de aulas aqui sobre a Grécia Antiga, a civilização da Antiguidade Clássica. Na aula passada, nós discutimos sobre Esparta e suas características, uma das grandes e principais cidades gregas, cidades-estados gregas da Grécia Antiga. E agora chegou a vez de nós discutirmos sobre Atenas e os legados culturais que os gregos nos deixaram. Então, vamos lá, vamos comigo, mergulhar agora na história, eu, professor Jussival Souza, com vocês aqui a partir desse momento, tá bom? Então vejam bem, sobre a Grécia é importante entender que tiveram várias cidades-estados, Tebas, Coríntios, Atenas, Esparta, dentre elas. Nós já estudamos as características de Esparta e agora vamos estudar as características de Atenas. Atenas, uma cidade tida como uma cidade voltada para a educação, voltada para o campo do saber, diferentemente da cidade de Esparta. Muitas coisas aqui são discutidas e a gente vai perceber muitas diferenças dentro de Atenas em relação a Esparta. Então, para começar, Atenas segue um modelo democrático, diferente de Esparta, que era um modelo oligárquico, onde a concentração do poder ficava na mão de poucas pessoas, governo de poucos, significa oligarquia, e aqui não. Aqui nós vamos ter um modelo democrático. A palavra democrática vem da palavra democracia. Democracia significa demo, povo. Cracia significa poder. Portanto, a democracia será o poder deste povo, tá bom? O povo é que vai determinar, é quem vai escolher, vai ter o seu direito de escolha, certo? Então, dentro de Atenas, nós vamos começar a perceber algumas características. Por exemplo, ela é uma ática. O que é isso? Ela é situada, a cidade de Atenas, situada no alto. Ela tem uma proteção natural. É o que nós chamamos de acrópole. Uma cidade que lá de cima dava para observar tudo o que acontecia lá embaixo. Então ela é tida aí como uma ática ou uma acrópole. Ela foi uma cidade fundada pelos aqueus, depois invadida pelos eólios e depois, as características que vão ser notadamente mais importantes em Atenas será as características dos jônios. São esses jônios que vai dar todo o modelo cultural de Atenas. Bem, o início do sistema de governo de Atenas era oligárquico, O controle do poder estava na mão de poucas pessoas. Essas poucas pessoas eram chamadas de eupátridas. E neste período aí, os eupátridas eram espécie de bem-nascidos, Os cidadãos atenienses, aqueles que nasceram na cidade de Atenas e que tinham, portanto, o poder concentrado na mão deles. Eles é quem podia fazer e alterar, conforme eles quisessem, determinadas coisas dentro de Atenas. Por exemplo, eram eles que dizia que o sistema de governo teria que ser dividido, para 9 arcontes. O que são esses arcontes? Bem, os arcontes são representantes, claro que eupátrida, vai ser escolhido pelo povo, para poder estar fazendo parte do arcondato, ou seja, era uma espécie de assembleia de nobres de Atenas, certo? Então, esses 9 arcontes ficavam responsáveis por gerenciar, por administrar o exército, a religião e o poder judiciário de Atenas, tá bom? Então, esses 9 arcontes, eles se reuniam num espaço chamado de Areópago, Vai ter o controle total, claro, dos arcontes nesse espaço chamado de Areópago, E lá eles vão resolver os problemas administrativos, da cidade de Atenas. Bem, conforme o tempo vai passando, Atenas vai se tornando uma cidade bastante... A migração de pessoas que vai aparecer lá na cidade de Atenas, ela vai ficar muito povoada, E aí, por ela estar sendo extremamente povoada, vai ter que ser redefinido as classes sociais. E para isso, vai ser criado aí nesta pirâmide social as novas classes sociais
de Atenas. Observe aí que bem acima estão os eupátridas, que são os bem-nascidos, que são os cidadãos atenienses, né? Porque a cidadania ateniense, só quem era cidadão é quem tivesse nascido nessa cidade, tá bom? Nessa cidade. Então, quem era o cidadão era o nascido na cidade de Atenas. Nós temos logo abaixo dos eupátridas, nós temos os demiurgos, que são comerciantes, né, e artesãos prósperos, né, mas não são eupátridas. Nós temos os georgóis e os tetas, que eram pequenos agricultores e marginalizados de formas em geral. Nós vamos ter os metecos, que eram os estrangeiros, e vamos ter também os escravos, que eram os povos conquistados, né? Vocês sabem muito bem que no mundo antigo a escravidão era por guerra ou por dívida, né? Nesse caso específico aí, povos conquistados, povos derrotados. Pois bem, aí você analisa que no topo dessa pirâmide social estarão os eupátridas. Os eupátridas são os bem-nascidos, são aqueles caras que têm todos os privilégios que você possa imaginar. Mas aí, nem tudo é para sempre, isso é no começo, né, do surgimento de Atenas. Com o passar do tempo, algo vai mudar. E o que vai mudar, professor? Vai mudar porque nós vamos ter agora muitas cobranças, né? Nós vamos ter agora também muita gente questionando esse poder eterno dos eupátridas. O cara morria, deixava um filho, depois deixava um neto. Ou seja, o governo ficava na mão de poucas pessoas, de pequenas famílias. Por que ficava sempre nas mãos deles? Então, os conflitos começaram a aumentar, né, no meio de Atenas, né, no princípio que Atenas foi fundada. E aí, gente, nós vamos ter um surgimento, a vontade deste povo de querer mudar algumas coisas. E para isso, no ano 621 a.C., vai aparecer o primeiro grande reformador da lei ateniense, né? Ele vai, enfim, deixar a lei oral, que outrora era mais tradição, para poder criar aquilo que nós chamamos de leis escritas ou as leis severas. Nós vamos chamar de leis draconianas, né? Quando você para analisar que uma lei é muito dura, pode ter certeza, é uma lei draconiana. Então, no ano 621 a.C., esse cara chega e vai criar o primeiro conjunto de leis escritas, né, no mundo grego, certo? Bem, depois que Drácon morre, vem o segundo grande reformador, chamado de Solon. Esse cara chega ao poder em 594 a.C., e vai propor uma coisa que vai causar o maior rebuliço. O que é isso? O fim da escravidão por dívida. Ora, ele vai propor o fim da escravidão por dívida, o que vai afetar certamente muitos eupátridas, que não vão ficar muito satisfeitos com essa proposta de acabar com essa escravidão por dívida. Vai propor também uma divisão censitária da sociedade, ou seja, uma divisão para quem tem... censitário vem de dinheiro, né? Quem tem poder e quem tem dinheiro. E aí ele vai propor uma nova divisão no meio da sociedade. Ele vai propor que dentro de Atenas haja uma divisão social entre 4 tribos. Essas 4 tribos estará misturado lá, né? Eupátrida, demiurgo, georgóis, tetas, metecos, escravos, todas as classes sociais vão estar lá juntas. E aí, nessas 4 tribos, eles vão propor que em cada tribo dessa seja escolhido 100 pessoas de cada tribo para formar 400 para compor o que nós chamamos de bulé. O que era essa bulé? Bulé é como se fosse uma espécie de uma Câmara de Deputados hoje, né? E aí 400 membros, né? Cada bulé, cada tribo dessa vai indicar 100 pessoas e esses 400 membros irão para uma Assembleia Popular chamada de eclésia, que vai servir para aprovar as leis, para reformar tudo o que Solon estava propondo, como o fim da escravidão, essa divisão censitária e outros projetos mais. Esses membros da Bulé, além de fazer e propor essas reformas através de lei, eles também vão compor o que nós chamamos de Elileu. O que é o Elileu? É um tribunal para julgar as causas criminais e qualquer outras causas que acontecia dentro de Atenas, certo? Depois que Solon morre, vai chegar, né, depois de Solon,
Pisístrato, depois Hiparco e depois Hípias, né? Entre o ano 561 e o ano 510 a.C. Eles formarão o grupo de governantes chamado de tiranos. São aqueles que irão governar sem nenhuma contestação do que eles faziam. E aí ficou marcado as obras públicas, né? As obras públicas que vão gerar empregos e vai diminuir bastante os atritos dos menos abastados, aqueles que viviam à margem da sociedade. Depois que passa esse governo dos tiranos, nós vamos chegar, vamos ver e perceber a chegada de Clístenes, no ano 510 a.C. Este sim é importante que você pare para refletir e veja. Este sim será extremamente importante. Tão importante quanto Drácon e Solon será Clístenes. Por quê? Porque ele será o pai da democracia. E você pergunta, democracia? Isso mesmo, o povo agora vai ter vez. Como? Se o próprio Solon, professor, já estavam dividindo essa responsabilidade de criar leis com a mulher. Mas vejam bem, aí era apenas 100 membros de cada divisão da sociedade, que era em quatro tribos, lá no período de Solon. Agora não, Clístenes vai propor uma redivisão, não mais agora em 4 tribos, mas em 10 tribos. E vai dizer o seguinte, ó, em cada tribo dessa terá que ter Eupátrida, Demiurgo, Georgóis, Tetas, Metecos e escravo. Vai ser tudo junto e misturado ali, certo? E dali vai ter que ser escolhido 500 membros de cada tribo dessa. O que dará aproximadamente, claro que vai dar 5.000 pessoas, né? Então, teremos 10 arcontes, ou seja, um arconte vai ser escolhido por cada tribo. Quem vai escolher são 500 pessoas, membros de cada tribo. Esses 10 arcontes, uma vai vai fazer parte do arcondato, né? E na eclésia, que é justamente a assembleia, para escolher e fazer reformas de lei, nós teremos 6.000 membros. Né? Além desses representantes, nós vamos ter outros representantes que vão fazer parte. E aí, gente, nós vamos ter mais de 6.000 membros e certamente essa mulher terá muito mais poder, né? É de lá que vai surgir a ideia do ostracismo. O que é o ostracismo? É o afastamento temporário da cidade. É aquela pessoa que causou vergonha, né, aos cidadãos atenienses. São aqueles que não conseguem pagar suas dívidas. São aqueles que, de repente, de alguma forma, ele manchou o seu nome e não tem mais como participar daquele momento da sociedade ateniense, e ele vai ser expulso daquela cidade por 10 anos. Ele vai ficar 10 anos sem ter direito, né, à cidadania ateniense, sem ter direito à escolha, sem ter direito a nada e desrespeitado por todos, né? Depois de 10 anos, quando ele cumpre esse ostracismo, ele retorna novamente para a cidade e é reintegrado novamente à sociedade ateniense, tá bom? Aqui nesse período, nós vamos perceber também uma estabilidade social e um grande progresso no governo de Clístenes. Agora, veja bem, o que é a democracia? A democracia, ela não é o poder do povo? É. Por exemplo, atualmente, todos nós não temos o poder de escolha? Temos. Pobre, rico, negro, qualquer pessoa do Brasil tem direito a fazer a sua escolha de quem ele quer para governar, não é assim? O voto do rico não é igual ao voto do pobre? Sim, existe essa igualdade do voto. Portanto, nós temos uma certa igualdade no nosso sistema democrático aqui no Brasil atualmente. Só que na Grécia Antiga não era assim, né? Em Atenas, lá era o seguinte, lá em Atenas, as mulheres não participavam, né, da bulé, não participavam da eclésia, né? Os cidadãos, os metecos, os escravos sem direito e outros grupos sociais também não tinham direito. Quem tinha direito de escolher dentro da assembleia, da eclésia,
de poder mudar alguma coisa dentro de Atenas. Quem tinha voz e vez? Apenas os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Homens adultos, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Então, mulher, estrangeiro, escravo, criança, não tinha direito a absolutamente nada a dar qualquer opinião política em Atenas. Eis aí a grande contradição da democracia ateniense de Clístenes. É uma participação de uma elite que tem dinheiro, que tem poder, mas que tem poder de escolha. Certo, gente? Ora, professor, e o povo entrava como? O povo escolhia, lembra aí, os membros da Bulé. Então o povo podia votar e escolher, e aquele cara queria representar o povo na Bulé. É igualzinho hoje, como é deputado federal hoje, senador, deputado estadual e vereador. A gente escolhe um para nos representar. Não é isso? Bem, agora nós vamos tentar entender o período clássico, né, da história da Grécia. Né? Depois que nós vimos aí as características de Atenas, vamos ver agora o período clássico. E nós vamos ter aí, neste período clássico, duas grandes guerras. Primeira guerra, guerras médicas, que vai do ano 490 até o ano 449 a.C. Essa guerra vai ser a guerra entre gregos e persas. Eu já falei isso na aula anterior. Né? A Grécia estava prestes a ser invadida pelos persas. Os persas estavam sendo liderados por Dario I e por Xerxes. E eles tentavam invadir, com seu exército, mais de 100 mil soldados, tentavam invadir a Grécia. E aí eles vão passar no desfiladeiro de Termópilas, onde 300 soldados de Esparta conseguem conter por 2 semanas o avanço dos persas. É aí onde nasce aquela história do famoso 300 de Esparta, né? Sob o comando do general Leônidas. Isso eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Bem, e aqui neste momento, os gregos, quando passam esses 15 dias, essas 2 semanas, que os 300 de Esparta conseguem conter o avanço do exército grego, do exército persa, é o tempo em que Esparta, Atenas, Corinto, Tebas e outras cidades vão ter tempo para poder organizar um grande exército e esperar a chegada dos persas. Quando os persas chegam para invadir a Grécia, eles não conseguem vencer. Por quê? Porque os atenienses vão organizar muito bem, né, uma defesa dentro do mar Egeu, tem uma batalha terrível lá dentro, e eles conseguem vencer essa guerra. Expulsam os persas de dentro da Grécia, os persas retornam para casa derrotados, e nesse momento, a principal protagonista de todo este evento do vencimento da guerra será Atenas, por incrível que pareça. Você se pergunta, professor, você não disse que Esparta era mais militar? Verdade, mas a principal protagonista da expulsão do exército persa nas guerras médicas serão quem? Serão os atenienses. E lembrem-se, guerras médicas porque o povo persa é o povo conhecido como povo medo. Daí porque o nome guerras médicas. Bem, Atenas agora torna-se a principal cidade-estado grega. Ela vai se aliar a outras grandes cidades e vai fundar uma confederação de cidades chamada de Liga de Delos. E aí, gente, é nesse período que nós vamos ter, entre o ano 461 e o ano 429 a.C., aquele que nós chamamos de o século de Péricles. O grande governante Péricles de Atenas vai ter aqui, nós chamamos de Idade do Ouro, onde nós teremos um relativo progresso, nós teremos pagamento de salário, né, para soldados do exército, que é o chamado de soldo, cargos públicos serão remunerados, as pessoas serão valorizadas, teremos uma relativa paz e a parte financeira de todas as cidades gregas ficará agora dentro de Atenas, certo? Isso vai gerar um ódio muito grande dos espartanos. Os espartanos não vão conseguir engolir o tempo em que os atenienses vão ficar, né, na crista da onda, mandando e comandando todas as ações dentro da Grécia. E é por causa disso que vai acontecer um grande erro trágico para os gregos, que é justamente esse ciúme de Esparta, que através da sua chantagem, através do seu militarismo, vai propor a criação também de uma liga de cidades a seu favor.
para ser contra a Liga de Delos. E eles vão criar a Liga do Peloponeso. Pronto. Esparta tem um grupo de cidades do seu lado. Atenas tem um grupo de cidades do seu lado. Vai haver o quê? Uma divisão. Nessa divisão vai acontecer o quê? Um enfraquecimento. Quando juntos somos, fortes seremos. Quando estaremos separados, a gente se enfraquece. É assim que é. Bem, gente, vai acontecer uma guerra, chamada Guerra do Peloponeso. Não é mais Grécia contra o povo estrangeiro. É agora os gregos contra os próprios gregos, que vai acontecer no ano 431 até o ano 404 a.C. Diz o nosso grande historiador Eric Hobsbawm, autor do livro A Era dos Extremos, ele diz assim, numa guerra não há vencedor, todos seremos perdedores. De fato é isso mesmo. Todos serão perdedores. E o que vai acontecer nesse momento, neste conflito, na Guerra do Peloponeso? Esparta vencerá Atenas. Esparta e o seu conjunto de cidades do seu lado, a Liga do Peloponeso irá vencer a Liga de Delos. E agora, o que vai acontecer? O modelo democrático que Atenas propôs dentro da Grécia irá desaparecer. Haverá crise da democracia e das cidades-estados gregas. Os espartanos irão agora dominar essas cidades e vão nomear qualquer oligarca para poder mandar nessas cidades. O que vai acontecer um breve período de poder dos espartanos nessas cidades. Depois será suplantado pela cidade de Tebas. Bem, vocês sabem muito bem, quando há divisão, há um enfraquecimento. E quando há um enfraquecimento, há a invasão. E é aí onde nós vamos entrar no último período da história da Grécia, chamado de período helenístico. É o período onde os gregos estarão famintos, estarão com poucos homens, porque muitos morreram na Guerra do Peloponeso. Os gregos estarão na bancarrota, estarão economicamente fragilizados. E aí é nesse momento que existe todo um cenário perfeito para Filipe II adentrar com seu exército da Macedônia, adentrar na Grécia. Encontra os gregos fragilizados e aí eles conseguem dominar a Grécia. Lembrem-se muito bem, Filipe II vai morrer. Depois que Filipe II morre, seu filho Alexandre o Grande, aí o do jovem Alexandre, que já havia conquistado várias terras, como por exemplo, já havia conquistado o Egito, a Fenícia, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia. Observe aí no mapinha que está aí, do seu lado direito. Veja como é que está aí, o mapinha. Todo esse espaço aí em cinza é o domínio dos macedônicos. E aí, quando Alexandre o Grande vence, conquista esses territórios que eu acabei de mencionar, ele vai fundar as cidades sob o controle dele, que nós vamos chamar de Alexandrias, certo? Só que aí Alexandre, com 32 anos de idade, morre. Jovem, morre de uma febre desconhecida, não sabemos se foi um vírus que ele pegou durante essas batalhas que ele andava. Eu sei que ele morreu de uma febre de forma... na cama dele, morreu na cama dele, se tremendo, suando, febre muito alta, acabou morrendo, ninguém sabe o que ele morreu, se foi de febre tifoide, o que foi. Nós sabemos apenas que com 32 anos de idade, Alexandre o Grande morreu. E depois que ele morreu, o império vai se esfacelar, porque haverá disputas territoriais entre os generais de Alexandre. E aí haverá uma nova divisão geográfica neste período, tá bom? Bem, quando Filipe da Macedônia invade e o seu filho Alexandre domina a Grécia, nós vamos sentir agora aquilo que nós chamamos de o helenismo, que é a fusão da cultura grega com a cultura macedônica ou a cultura que nós chamamos de cultura oriental. Bem, nas artes plásticas nós teremos aí o realismo, uma mistura de realismo com violência, com dor e com sensualidade, É o que nós chamamos aí de característica do helenismo dentro da arte. Na ciência nós teremos aí um cidadão chamado Ptolomeu, matemático, criador de uma teoria chamada geocentrismo, que é isso, a Terra é o centro do universo. Eles diziam nesse período que a Terra era o centro do universo. Nós teremos também aí, é importante analisar, Eratóstenes.
ele é o cara que criou o cálculo da circunferência da Terra. Nós teremos também aí, na filosofia pós-socrática, vocês vão entender esse termo quando eu for trabalhar no próximo slide, aí o que foi a filosofia socrática, que vem de Sócrates. Depois de Sócrates, né, na invasão do período do helenismo, nós teremos aí na filosofia um cara chamado Zenão, e esse Zenão ele vai propor, dentro do campo da filosofia, aquilo que nós chamamos de filosofia estoica ou estoicismo, que significa a aceitação do destino, onde ele vai dizer que a aceitação do destino é a marca do homem sábio. Marca do homem sábio, né? Bem, nós vamos ter também Epicuro, né? O epicurismo. O epicurismo ele vai trabalhar uma filosofia da busca incessante pelo prazer. Tudo na vida dele tem que ser o prazer, principalmente os prazeres carnais, né? Nós teremos também Pirro, onde ele vai trabalhar a questão do ceticismo, ou seja, o ceticismo é a falta de crença, é não acreditar, não emitir julgamento definitivo, para eles nada é o que parece, né? E eles caracterizar também por essa falta de crença, certo? Isso é as características, né, do helenismo quando os macedônicos invadem a Grécia Antiga, certo? Sobre a cultura grega, nesse próximo slide, nós vamos trabalhar o que foi que os gregos nos deixaram, porque é importante estudar esse povo. Vejam bem, eles nos deixaram o teatro, eles nos deixaram a história, eles nos deixaram a poesia, eles nos deixaram a filosofia, a arquitetura, a escultura e contribuíram para a ciência. Gente, esse povo é muito importante para nós ocidentais. Vamos lá. No teatro, eles criam as tragédias e as comédias. O teatro era no ar livre, né? Existia sempre a utilização de máscara e couros. Os atores, eles eram homens, né? No ato das suas peças, tinha que ter a utilização de máscaras e pessoas cantando ao fundo, vamos chamar de coro ou coral, né? Chamado. E aí nós vamos ter aí também os grandes teatrólogos da época, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que eram os autores das grandes tragédias. O que é uma tragédia do teatro? É uma peça teatral que sempre termina com tragédia. Por exemplo, Romeu e Julieta. Todo mundo sabe da história de Romeu e Julieta, né? Romeu, né, sua namorada Julieta, era um amor proibido e ambos terminaram se matando. Aquilo ali é uma tragédia, né? E também nós vamos ter aí Aristófanes, que vai criar as comédias. Comédias é aquilo que faz todo mundo rir, todo mundo sabe, né? Na história, nós vamos ter Heródoto. Heródoto, aquele mesmo que disse que o rio Nilo era a dádiva do Egito, né? O Egito é que era a dádiva do Nilo, na verdade, né? Nós vamos ter também Xenofonte, ou Xenofonte, e Tucídides, que serão os caras que irão narrar a guerra do Peloponeso, tá? Na poesia nós vamos ter Homero, que vai falar a história da Ilíada, que conta a história lá da guerra de Troia, né? E também a Odisseia, e nós vamos ter também Píndaro, o cara que vai narrar os Jogos Olímpicos. O que são os Jogos Olímpicos? Para o povo grego antigo, os Jogos Olímpicos era uma espécie, era um momento de que as cidades-estados se uniam para poder haver aquele congraçamento cultural. Eles iriam trocar experiências e eles passavam, de 4 em 4 anos, eles se encontravam por 2 semanas para poder celebrar os Jogos e também celebrar a vida, né? E aí é que nós chamamos de Jogos Olímpicos gregos. Na filosofia nós vamos ter Tales, Pitágoras, né, que foi também um grande matemático, Protágoras. Esses três aí são os 3 filósofos que fundaram a filosofia antes de Sócrates, né? São os precursores da filosofia grega. Aí nós vamos ter Sócrates, que é o mais importante de todos. Por quê? Porque Sócrates, ele era um cara extremamente inteligente, né? Influenciador da juventude grega, e ele é quem dizia, né? Uma vez ele foi chamado para o templo de Delfos, e lá o oráculo, que era uma espécie de adivinho das grandes das cidades, né? Uma espécie de um cara que vai ser que vai fazer as previsões, né? Esse oráculo
chegou e disse para Sócrates: olha, você é o homem mais inteligente da face da terra. E ele, no auge da sua humildade, disse: eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. É ele também que vai dizer o seguinte: olha, para o homem se conhecer é necessário mergulhar em si mesmo. Homem, você, conheça-te a ti mesmo. Para você conhecer tudo, tem que conhecer você primeiro. Se você não se conhecer primeiro, não dá para conhecer nem reconhecer nada. Depois que Sócrates morre, virá Platão e também Aristóteles, que serão seus seguidores. Tá? Na arquitetura, nós vamos ter o estilo jônico, marcado pela elegância e pela beleza dos povos jônios. Nós vamos ter também a arquitetura do estilo dórico, né, que vai dar funcionalidade e pouco peso. E também nós vamos ter os coríntios, né, que vai ser arquitetura com estilo, com muito luxo, com muita riqueza de detalhes. Tá? Na escultura teremos Fídias e Miron, e na ciência teremos Tales e Pitágoras, que serão os criadores da matemática, e Hipócrates, que será o criador da medicina. Olha só, viu? Criador da medicina, tá bom? Bem, e agora nós chegamos por último aqui na religião. A religião grega, ela é uma religião antropomórfica. Ela é politeísta porque a sociedade grega ela vai acreditar em vários deuses. Mas ela será antropomórfica. O que é uma antropomórfica? O homem, os deuses terão forma de homem. Né? Então, para os gregos, eles acreditavam o seguinte, que existia o Olimpo era o céu. Né? E lá nesse céu existiam vários deuses que comandavam as mentes e os sentimentos humanos. E eles diziam que Zeus e Hera eram os principais deuses. Zeus, o principal deus, casado com Hera. Hera era a esposa de Zeus e era a deusa das mulheres e do casamento. Terão seus filhos, Apolo, que era o deus da luz, terá Poseidon, deus das águas, terá Atena, deusa da arte e da sabedoria, terá Afrodite, deusa do amor e da beleza feminina, terá Dioniso, deus do vinho e da loucura, terá Hermes, deus do comércio, e Artemis, a deusa da caça. Ora, todos esses deuses aí se reuniam no Olimpo, no céu, para discutir e analisar sobre os sentimentos humanos. E aí, gente, aqui era marcado por vários mitos, né? Histórias de tanto ser contada parece ser verdade, que ficou marcada, né? Essa religião politeísta grega, tá bom? Só lembrando que esses deuses aqui, quando nós formos estudar Roma, ele vai mudar de nome. Serão os mesmos deuses, mas vai mudar de nome, tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? A todos vocês um forte abraço e até a próxima oportunidade.